Buzina, sirene, um vai e vem de carros e caminhões. Esses são apenas alguns dos ruídos que os moradores das grandes metrópoles muitas vezes precisam conviver diariamente. A poluição sonora já é considerada um problema de saúde pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% da população em todo o mundo está exposta a níveis de ruído que podem causar problemas como a perda de audição e distúrbios do sono. Nos países da União Europeia, esse volume de barulho nos grandes centros urbanos é monitorado todos os anos. Entre os países mais silenciosos está a Suécia. O Eric mora lá e vai mostrar como é viver numa metrópole, mas desfrutar de um ambiente com menos ruídos. Meu nome é Eric Saraiva, eu moro na cidade de Gotemburgo, na Suécia, sou desenvolvedor de software aqui, trabalho na indústria automotiva. Aqui na Suécia nós temos um planejamento urbanístico bem rigoroso, né? Então não se constrói, por exemplo, casas ou prédios residenciais em regiões próximas a aeroportos. Eles têm um zoneamento, né, onde, dependendo do nível de ruído, você consegue construir ali ou não, né? Hoje eu estou falando aqui de uma área bem comercial, bem central da cidade, né? Estamos aqui em frente à Universidade da Chalmers, aqui, ó, no Science Park. E como vocês podem ver, o nosso nível de ruído aqui é bem aceitável. Isso se dá por uma confluência de fatores, né, que envolve tanto a questão do investimento que eles tiveram em sustentabilidade, na urbanização organizada do espaço, né? Aqui nós temos muitos parques, muitas áreas verdes em todas as partes da cidade, praticamente. A questão também que influencia bastante na poluição sonora é a questão do barulho de veículos, né? Eles investiram em eletrificar toda a frota de veículos para transporte público, né? As leis do inquilinato aqui, elas são extremamente fortes. Então, se o proprietário de um local, né, aluga para uma pessoa e essa pessoa fala assim, olha, eu tenho um problema aqui com o nível de ruído dentro do meu apartamento. Então, eles vão e tem um próprio tribunal aqui para arbitrar essas questões de aluguel, e lá eles fazem uma vistoria técnica com decibelímetro e verificam, olha, está realmente muito alto o nível de ruído no prédio. E aí o proprietário pode ser, sim, obrigado a corrigir a situação, né? Isso pode acontecer e ter que instalar um isolamento acústico suficiente. Muito obrigado pelo convite aí, Marina, e é mais ou menos esse o meu recado do nível de ruído aqui, como funciona. E para falar sobre esse assunto, convidamos o vice-presidente da Associação Proacústica, o arquiteto Marcus Holtz. Doutor Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa. A gente viu aí o relato do Eric na Suécia. Existem tratados internacionais que obrigam, né, que determinam que os países invistam em tecnologias de isolamento acústico, se preocupem realmente com a poluição sonora, uma vez que ela já é declarada pela OMS como um problema de saúde pública? Oi, Marina, obrigado pelo convite. Sim, depende muito de onde você está, né? No caso da Suécia, que é um país que está dentro da União Europeia ali, eles têm uma lei de nível continental que trata desse assunto, que é a Diretiva Europeia de 2002. E essa diretiva obriga os países, né, a fazerem seus mapas de ruído, né, com os diagnósticos de qual nível sonoro que as pessoas estão expostas, e que eles exponham os seus planos de ação, o que eles pretendem fazer para reduzir essa poluição sonora. Então, na Europa, é lei não só na Suécia, mas em todos os países membros. Eles são obrigados, então, a monitorar essas áreas de ruído e investir realmente em tecnologias para a redução da poluição sonora?
Exatamente, como o próprio Eric disse, né, na Suécia eles têm lá uma questão da mobilidade, né? O principal, a principal maneira de você fazer um plano de ação para reduzir o ruído de uma cidade é o modal de transporte, né? Você conseguir reduzir os ruídos gerados pelas infraestruturas de o tráfego rodoviário, ônibus, motos, todas essas infraestruturas de transporte são mapeadas. Então você é obrigado, cada país é obrigado a fazer um mapa do sistema rodoviário, ferroviário, aeronáutico e das indústrias. Todas essas fontes são analisadas em conjunto depois para ver qual que é a poluição sonora que os locais estão recebendo, né? E além de escolher esse modal, existem tecnologias que podem ser aplicadas aí para reduzir esses ruídos? O senhor pode dar alguns exemplos, por exemplo, que eles já utilizam por lá? Sim, na Europa é muito comum a utilização de asfaltos, né? Asfaltos porosos, asfaltos que reduzem o nível sonoro das infraestruturas de tráfego urbano. Eles também têm um grande incentivo aos veículos elétricos, redução de velocidade em vias. No caso de trens, alguém que já andou de trem na Europa sabe que quando entra na cidade ele começa a andar bem devagarzinho, né? Porque uma das maneiras é diminuir a velocidade dos veículos para você conseguir reduzir a poluição sonora. E mesmo em casos extremos, por exemplo, de vizinhanças próximas à cabeceira de aeroportos, existem programas de janelas acústicas gratuitas ou um grande subsídio do Estado para que as pessoas coloquem janelas acústicas nas suas casas. E aqui no Brasil, a gente tem uma lei federal que determina que nível pode ser considerado aí, legal ou ilegal para a população avaliar que tipo de ruído que está sendo oferecido, e, enfim, ela convive com ruído, uma poluição sonora. Qual a legislação que a gente deve seguir aqui no Brasil em relação à poluição sonora? Então, Marina, a gente tem somente uma regulamentação em relação ao ruído gerado por empresas, por pessoas, por entidades que têm aí um CNPJ, né? Então, se você tem um supermercado, se tem uma casa noturna que faz ruído e te incomoda, você tem a legislação, que é a resolução do CONAMA número 1 de 1990, que traz ali uma referência para a NBR 10151, que tem uma tabela de normas de níveis sonoros máximos que são permitidos. Então, existe essa lei, existe a fiscalização que pode multar e mesmo fechar esses estabelecimentos. Mas em relação ao ruído gerado pelas infraestruturas, aeroportos, trens e o tráfego urbano, a gente não tem realmente uma legislação específica cuidando disso. E a gente desembarca agora em Portugal para mostrar que o combate à poluição sonora também passa por uma fiscalização mais severa do Estado. O João mora em Cascais e vai mostrar que o cidadão que se sente incomodado com o vizinho denuncia e normalmente é atendido. O meu nome é João, eu sou de Salvador, Bahia, vivo em Portugal há 4 anos, vim para cá com a minha família, mulher e 2 filhas, vivo aqui na região de Lisboa, numa cidade chamada Cascais, na Grande Lisboa. O que é que eu acho sobre a questão do ruído, né, do barulho nas cidades em Portugal, né? É nítido, em primeiro lugar, é nítido a diferença, né, de nível de ruído em relação ao Brasil, é incomparável na minha opinião, tanto na cidade do ponto de vista nas ruas e tal, quanto nos ambientes fechados, né? Eu estou agora, por exemplo, um parque público de área verde, e claro, não está cheio agora, tem pouca gente, mas vocês podem ouvir que não tem praticamente nenhum ruído de pessoas aqui. Então eu acho que esse respeito mesmo ao ouvido do próximo, né, se é que eu posso falar assim, é muito maior do que no Brasil. No Brasil existe quase que uma disputa para ver quem fala mais alto, para ver quem liga o som mais alto, né? É um clássico no Brasil, você abrir o bagageiro do carro, meter seu som, e o do lado também, aumentar o volume e tal, e guerra de som. Em relação à obra, que é um clássico também de ser um assunto complicado, né? Principalmente em prédios, com muitos apartamentos um do lado do outro. Existe sim um maior respeito, até porque quem não respeitar vai ser multado, o vizinho vai denunciar rápido, vai ligar para a polícia ou para o órgão competente, vai denunciar, vai vir alguém, um policial, alguém. Então eu acho que
tem uma junção das duas coisas. Tem uma maior educação, no sentido de respeitar o lugar da outra pessoa mesmo, né? Os limites, né? E também uma coisa da legislação mais forte e de uma fiscalização, porque eu não duvido que no Brasil, também não sei, mas no Brasil devem ter leis do silêncio à vontade. Só que além dessas leis não serem respeitadas pelos cidadãos, ela é pouco fiscalizada pelo Estado, né? Queria aqui agradecer a oportunidade de participar do programa, agradecer a Marina e ao nosso especialista que está no estúdio, e é isso. João, nós que agradecemos o seu depoimento aqui, e eu pergunto agora para o Dr. Marcos, qual que é a diferença entre uma poluição sonora e a perturbação do sossego? A poluição sonora, ela é acumulativa, né? É algo que faz parte ali da vida da pessoa por um tempo e que pode causar danos a longo prazo ali na saúde da pessoa. O sossego, quando você está incomodado, né, é realmente algo que pode ser mais localizado, algo que acontece principalmente nessa questão das casas noturnas, ou efetivamente algum tipo de show, ou mesmo a grande discussão que a gente está tendo aqui em São Paulo agora a respeito do ruído em estádios, né? Então são maneiras diferentes que a gente lida com as duas coisas. A poluição sonora, ela exige uma política mais abrangente, né? Uma política mais de longo prazo, porque você não consegue resolver do dia para a noite. Você tem que mexer com infraestruturas, você não pode simplesmente parar a cidade porque ela está barulhenta. Então você tem que implementar estratégias urbanas ao longo do tempo para, passo a passo, você conseguir reduzir ali a poluição sonora. A gente tem aqui no Brasil algum exemplo de cidade que faz o monitoramento de poluição sonora? Temos alguns exemplos. Fortaleza foi a pioneira, né, a fazer o seu mapa de ruído através da sua Secretaria de Meio Ambiente. Existem muitas iniciativas dentro das universidades que acabam tendo muito pouco rebatimento, porque é um processo muito complexo você mudar o cenário sonoro de uma cidade, de poluição sonora. Então, realmente, precisa estar o poder público muito envolvido e com disposição a alterar o cenário. Então, algumas cidades estão se movimentando. São Paulo aprovou uma lei do ruído em 2016, né, uma lei do mapa de ruído, dando 7 anos para o mapa de ruído ser feito. Mas veio pandemia e então a data foi adiada para mais 7 anos. Mas São Paulo tem uma lei que foi baseada na diretiva europeia, na legislação continental europeia, que obriga aí a cidade a fazer o mapa, a fazer plano de ação e divulgar esses dados para o público. Agora, uma curiosidade, doutor Marcos, a gente sabe que existe lá na Suíça uma lei que regulamenta o uso de descargas e após as 10 da noite é proibido dar descarga. É isso mesmo? Então, são leis que, na verdade, são de muito difícil aplicação, né? Porque você tem que ficar ali como você fiscaliza, né? Esse tipo de coisa. Então, esse tipo de legislação é muito curioso, que ao redor do mundo a gente sempre vai encontrando legislações que são muito curiosas a respeito do ruído, né? E realmente na Suíça tem essa lei que proíbe você de dar descarga. Então, realmente acaba tendo que exigindo uma criatividade dos moradores para ver o que eles fazem aí nesse período noturno, né? É verdade. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já já. O Como Funciona Aí está de volta e a gente desembarca agora numa das cidades mais badaladas do mundo, Nova York, nos Estados Unidos. A famosa Times Square tem de tudo um pouco, mas tem também muito barulho. Uma das ruas mais movimentadas do mundo é também uma das mais barulhentas. Nova York está no topo do ranking mundial de poluição sonora. E o Fábio, que mora por lá, vai mostrar pra gente como é viver na cidade que nunca dorme. Olá, Marina, tudo bem? Então, meu nome é Sofá Peixoto, moro em Nova York tem 18 anos. Realmente, Nova York é uma cidade barulhenta, muito trânsito. Você tem muito caminhão, muito ônibus, também tem muitos helicópteros, ambulância.
depende do lugar onde você está, né? Você tem áreas que são pior, tipo, então, assim, nas principais avenidas de Nova York você tem muito mais barulho, mas tem áreas também aqui downtown que é um pouco mais tranquilo à noite, você tem menos trânsito. Então, hoje em dia, desde o Covid, eu moro parte do ano, passei 6 meses morando, eu tenho um veleiro, eu moro fora de Nova York, próximo, eu venho de trem de trabalho. Eu moro no veleiro, então eu moro numa marina, que é muito mais agradável, você tem menos barulho e também eu curto ficar morando no barco durante a época do verão. Aí no inverno eu alugo um apartamento de 5 meses aqui e volto a morar em Nova York. Voltamos a falar com o vice-presidente da Associação Proacústica, o arquiteto Marcos Holtz. Doutor Marcos, apesar dessa situação caótica que Nova York vive, os Estados Unidos têm uma lei que combate a produção de ruídos, né? Sim, os Estados Unidos é um pouco mais bagunçado que a Europa, porque a Europa ela tem aprovado uma lei continental, que todos seguem a mesma lei. E como a gente sabe, os Estados Unidos, cada estado praticamente é um país independente em relação às suas leis ali, né? Eles criam suas próprias leis. E Nova York tem essa lei muito curiosa a respeito de limitação de ruído gerado por equipamentos ali, que está sendo implementada agora. Justamente porque Nova York é uma cidade muito barulhenta e existem estudos, né, da Universidade lá de Nova York de que 9 em cada 10 habitantes ali de Nova York estão expostos a níveis acima do que poderiam. Então, realmente, existe a principal reclamação ali, né, dos moradores de Nova York é o ruído dentro da cidade. Então, existe uma preocupação do governo em resolver esse problema e tratar da maneira adequada. Como eu disse, são políticas de mais de Estado mesmo, né, de como amenizar aí a exposição das pessoas ao ruído. E que tipo de prejuízo à saúde tem uma pessoa que convive, por exemplo, diariamente com barulho como em Nova York? E qual é o limite aceitável? Como você saber que você está em um ambiente que já extrapolou aí o limite aceitável para a sua saúde? Os documentos mais recentes da Organização Mundial da Saúde estabelecem limites diferentes dependendo da fonte. Então tem um limite ali que é algo entre 50 e 60 dB que são utilizados para tráfego urbano, trens e aviões, né? O avião, a gente tolera menos ruído de avião do que, por exemplo, de carros e trens. E no caso das turbinas eólicas, é o que a gente admite menos ruído, porque é um ruído muito incômodo, é um ruído de umas pás que passam, né? Então, cada tipo de fonte sonora, a gente vai ter um nível de incomodidade um pouco diferente. O grande problema, na verdade, da exposição é a exposição de longo prazo, porque mesmo que não traga problemas de perda auditiva, ele mexe tremendamente com os nossos hormônios, né? E essa alteração hormonal que a gente tem por não dormir direito e não conseguir ficar realmente estressado com o ruído, na longo prazo causa realmente problemas cardíacos que podem levar ao infarto e a um derrame. E é possível aliar esse turismo de uma cidade como Nova York ou outras grandes metrópoles, o desenvolvimento dessa cidade com o combate à poluição sonora, deixando em níveis, vamos dizer assim, aceitáveis e confortáveis para a população? Com certeza, né? A gente vê que os países que trabalharam isso, a gente viu hoje Gotemburgo aqui, lógico que não tem o movimento que tem em Nova York, mas são países, são cidades que se preocupam há bastante tempo com isso, né? Na Europa é um assunto que há muitos anos são feitos mapas de ruído e a organização da cidade é planejada justamente para evitar que você tenha esse tipo de problema, né? Você acaba tendo ali nas regiões mais saturadas de ruído, áreas mistas, áreas comerciais, que quando as pessoas moram, elas moram um pouco mais afastadas das principais fontes de ruído. Quanto a Nova York é uma cidade que realmente muito caótica, né? Quem já foi para lá sabe que é muito barulhento. Então eles têm um programa chamado Sonic, que é muito interessante, que até os próprios habitantes treinam um machine learning, né? Treinam ali a inteligência artificial para identificar as fontes sonoras. Eles têm uma grande rede de sensores que está monitorando Nova York. Então, com isso, eles pretendem criar políticas públicas para controlar esse ruído e mitigar o excesso de ruído. E quais estratégias podem ser adotadas aí para a gente ampliar áreas silenciosas nessas grandes metrópoles? Então, isso é uma boa ideia também. Mapear quais são as áreas silenciosas e preservar.
A área silenciosa é como se fosse um patrimônio, né, da humanidade. Então, você primeiro mapeia e protege essas áreas silenciosas para que, eventualmente, alguma mudança de trânsito, alguma passagem de um trem ou uma linha de ônibus possa realmente poluir uma área que seria um santuário ali silencioso dentro da cidade. Outras ações são muitas, né? Você pode disciplinar o tráfego, você pode evitar que ruas passem dentro de áreas residenciais, você pode diminuir a velocidade de veículos nas áreas urbanas, substituir asfalto, incentivar que as pessoas andem de bicicleta e a utilização de veículos elétricos, uso de rotatórias e os faróis, né, os semáforos terem uma linha verde, que serem sincronizados para permitindo que os veículos fluam sem ter que frear e acelerar muitas vezes. Então são várias estratégias que são utilizadas ali dentro do contexto urbano para reduzir a poluição sonora. A gente volta agora para os Estados Unidos, porque apesar dessa barulheira toda em Nova York, o país tem uma legislação voltada ao combate e à emissão irregular de ruídos. A lei de silêncio aqui em Nova York é das 10 da noite às 7 da manhã. Só que não dá, assim, não vejo, muitas vezes é desrespeitado e não tem realmente fiscalização. Já moro aqui há 18 anos e Nova York é famoso pela poluição sonora. Quando você procura um lugar para morar, uma das vantagens desse lugar for calmo, que muitas vezes não é. Alguns lugares calmos em Nova York são, você mora perto do Central Park, mas obviamente é mais caro. E morando downtown é a região que eu acho que é mais tranquila em Manhattan, né? Obviamente você pode morar fora em Manhattan, no Brooklyn, Queens, tem várias áreas que são mais calmas, tem menos trânsito. Doutor Marcos, aqui no Brasil, a gente já sabe que nos grandes centros tem aí um problema, por exemplo, com as motos. Tem muita gente que acaba alterando aí o escapamento da moto, do carro, para fazer um barulho diferenciado. Isso pode ser enquadrado como crime de perturbação de sossego? E se existe punição para isso? Ou a gente já pode considerar isso uma poluição sonora? A questão dos veículos, das motos, ela já é previsto que você não pode fazer isso, né? Você não pode alterar ali o escapamento da sua moto. E se você é pego, a sua moto acaba sendo apreendida, mas a fiscalização realmente falha muito ainda nesse aspecto. Então a gente precisaria realmente ter uma fiscalização mais rígida em relação às motos. A gente perdeu a chance quando tinha a inspeção veicular, né, que todos os veículos tinham que fazer a sua inspeção veicular periódica em São Paulo, de ter, inclusive, quando ia entrar o controle da emissão sonora dos veículos, a São Paulo parou de aplicar a inspeção veicular. Então realmente a gente tem um problema de fiscalização a esse respeito. Já é proibido você ter esses escapamentos que fazem todo esse barulho que a gente vê por aí. Então é uma questão de fiscalização mesmo. Aonde que a pessoa pode, por exemplo, denunciar na sua cidade, quando ela se sentir incomodada com o barulho? Cada cidade vai ter o seu departamento que controla isso, né? Em São Paulo a gente tem o PSIL, né, que é o Programa de Silêncio Urbano, que você liga para lá e faz a denúncia dos excessos de ruído e tudo. Agora, em cada cidade vai ter a sua Secretaria de Meio Ambiente, vai ter o seu departamento que controla isso, e é lá que deve ser feita a denúncia para que seja feita a devida fiscalização. E a gente tem exemplos de legislações mais avançadas em relação a esse combate à poluição sonora, ou até uma fiscalização mais severa em outros países? O senhor pode dar exemplos para a gente? Sim, na própria Europa, sim, existe uma fiscalização muito mais rigorosa, por exemplo, em relação às casas noturnas. Um dos exemplos da Espanha é que eles têm equipamentos, né, dentro das casas noturnas, que são, para você ter um alvará, você tem que ter esse tipo de equipamento, que limita o nível sonoro dentro daquele espaço. Então, se passou do limite que você tem ali, você já recebe o ticket de multa online. Na verdade, então, o que falta muitas vezes para os países, além de uma legislação mais avançada, é uma vontade política mesmo e um entendimento de que a poluição sonora é vamos dizer assim, um problema de saúde pública que deve ser investido e olhado com cuidado? Sim, o grande problema é que, por ser justamente poluição de longo prazo e totalmente invisível, né, diferentemente das outras poluições, se a poluição da água, a gente vê o rio sujo, a água suja,
A poluição do ar, a gente enxerga que o ar está poluído, né? A gente consegue ver até no horizonte quando tem a poluição se acumula. Agora, a poluição sonora é totalmente invisível e tem efeitos de longo prazo que são bem devastadores ali na saúde, né? Então, o primeiro passo é a consciência. As pessoas terem consciência que aquilo existe, que é uma poluição, que aquilo faz mal para a saúde e que possam cobrar as autoridades alguma ação para a redução dessa poluição e dos efeitos nocivos que ela causa. Doutor Marcos, muito obrigada pela participação no nosso programa e a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça e você encontra o nosso conteúdo. Até a próxima!